Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação vê-los. Já são 6h20, 6h21, a gente vai começando aqui. Acredito que tem mais gente para entrar, mas a gente já vai iniciando o nosso bate-papo aqui. Embora hoje a gente esteja mais tranquilo no tempo, porque temos hoje os 2 horários, dá para a gente caminhar com mais tranquilidade, com mais folga de tempo. Primeiro, eu queria parabenizar a turma, né? A adesão no estudo de caso foi muito boa, 42 alunos fizeram o estudo de caso da turma, então foi uma adesão muito boa. E aí eu vou aproveitar esse início de aula para comentar o estudo de caso. Ele não valia a pontuação, mas eu já lancei eu lancei uma resposta padrão. Todo mundo que for olhar lá o seu estudo de caso vai ver que no comentário, o único comentário que eu fiz foi uma resposta padrão. Eu vou ler o estudo de caso e depois eu vou fazendo os comentários, tá certo? Vamos aqui ao teor do estudo de caso aqui. Vou pegar aqui que eu deixei ele aberto aqui. Onde é que eu botei ele? Deixa eu deixar ele aberto aqui. Bom, então, o caso é o seguinte: o supermercado econômico procurou seu escritório na busca de orientação jurídica quanto à substituição tributária do ICMS. Informou que adquiriu uma grande carga de refrigerante da Cajuína São Geraldo. Salienta que os refrigerantes representam mercadoria sujeita à incidência do ICMS substituição tributária, ICMS-ST, e que o valor agregado considerado como o valor estimado na venda do produto ao consumidor final é de R$ 4,00. Entretanto, o supermercado realizou a venda ao consumidor final no montante de R$ 3,50, o que representa uma diferença em valor significativo ao final de todas as operações ao consumidor, pois foram vendidos 100 mil refrigerantes. Indaga a empresa se é possível a restituição do ICMS-ST relativa à diferença da operação final ocorrida em valor inferior ao arbitrado. Bom, em relação a essa questão, todo mundo acertou a parte que dizia que realmente cabia restituição. A restituição é devida, e é isso aí, todos os 42 alunos que responderam acertaram essa parte. Mas uma questão que eu queria chamar a atenção: alguns alunos fundamentaram apenas no artigo 150, parágrafo 7º, tá? O artigo 7 da Constituição. O artigo 150, parágrafo 7º, ele fala que quando não for realizada a operação de venda, cabe a restituição do valor pago, do valor antecipado. Ele nem fala pago, ele fala antecipado, do tributo antecipado. E a gente precisa atentar que o que vai fundamentar, a melhor fundamentação, embora você possa trazer o artigo 150, parágrafo 7º, como fundamento, mas ele é um fundamento secundário, porque o principal fundamento é a decisão do STF, decisão no recurso extraordinário 593849, em sede de repercussão geral. Porque esse recurso extraordinário sedimentou a polêmica de que, se sedimentou não, né? Pôs um ponto final na polêmica, se caberia ou não a restituição quando o pagamento, quando a venda da mercadoria ocorria, mas ocorria em valor inferior ao que tinha sido estimado. Então, entendo que o principal fundamento é esse recurso extraordinário. Então, seria importante, por exemplo, na prova, quem deixasse de falar no recurso extraordinário, né, podia até botar segundo entendimento do Supremo, se bem que como vocês vão fazer a prova, né, com consulta, né, então a gente pode ser um pouco mais rigoroso, né, mais exigente, porque era importante você mencionar o recurso, não é isso, Geraldo? Geraldo riu aí, mas né, Geraldo? Eu ri porque o senhor falou de ser mais rigoroso, eu ri. Mais exigente. Eu sei, exato. Mas, mas porque é importante vocês lembrarem do recurso extraordinário, né? Porque ele que é o fundamento para quando você tiver um cliente que tiver vendido a mercadoria em valor inferior ao da base de cálculo da substituição tributária. Então, só chamando a atenção do pessoal
para quem deixou de mencionar, lembre-se que é importante você trazer que o principal fundamento, né, no caso que eu apresentei, é o recurso extraordinário. Você pode até fazer menção, teve alguns colegas que botaram o artigo 10 da Lei Complementar 87, tudo bem, o artigo 150, parágrafo 7º, mas o fundamento base, a base da sua argumentação tinha que ser a decisão do Supremo em repercussão geral, tá bom? Porque é fundamental vocês terem essa noção de que ali a gente não está discutindo um fato gerador hipotético, né, que não, presumindo que não se realizou. A gente está discutindo um fato gerador que se realizou, mas cuja grandeza econômica não foi no patamar que tinha sido estimado. E aí o fundamento mesmo vai ser o recurso extraordinário, tá bom? No geral, assim, a observação mais importante é essa. No geral, todo mundo compreendeu que é o importante vocês entenderem que a submissão tributária é algo que alguém lá na frente paga, que seria um imposto devido a outra pessoa na etapa da cadeia econômica, tá bom? Então, assim, só para fechar o estudo de caso, né, e deixar aqui qual seria a resposta mais adequada, tá bom? E eu coloquei para todo mundo, quem for lá depois olhar o seu estudo de caso, vai ver que no comentário eu botei uma resposta padrão, tá certo? Então, eu botei ali qual seria o gabarito, entre aspas, da questão. Tá? Eu não fui fazendo um por um os comentários, porque são 42. Se eu for fazer 42 comentários, eu não despacho um processo da minha vara e vocês vão reclamar que eu não estou despachando os processos da minha vara, né? Porque perde muito tempo. Só para jogar o gabarito, né? Eu perdi ali 40 minutos, que é 1 minuto ali para cada aluno, né? Então, mais ou menos ali 40 minutos jogando ali a informação. Se eu fosse botar o comentário para cada um, né, é muito tempo, certo? Mas acho que ficou claro, né? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o estudo de caso, não compreendeu o estudo de caso? Eu compreendi. Eu não fiz só chegar a Uhum. essa parte final que é mais importante, né? Que, na verdade, Certo. mas aí eu, pelo menos, Você falou estava lá, no caminho, né? Estava no caminho. que eu me lembro, você falou do 150, parágrafo 7º. Você foi um dos que comentou ele, né? Fundamentou nele, não foi? Se eu não me engano, E também o artigo 10 lá, né? Eu o coloquei. artigo 10 da Lei Complementar 87, né? Só eu É, coloquei uhum. essa repercussão aí Certo, a do repercussão sistema de. geral. Ó, o Rodrigo está pedindo para eu repetir. Eu vou repetir, Rodrigo, mas tem no slide, tá? Depois você dá uma olhada no slide, mas eu vou repetir o número. É o recurso extraordinário. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir aqui para você. Eu estava com ele aqui na tela aqui e tirei. É o recurso extraordinário 593849, tá? 593849. Ele está no slide lá, tá bom? Tem até a pergunta, e se o fato gerador ocorrer, mas em valor inferior ao que foi presumido? Aí tem lá ele na resposta, tá bom? Tem na verdade, o que tem ali é a tese, né? Eu coloquei no slide a tese, se você for olhar lá no Supremo, a ementa é maior. Eu botei a tese que o Supremo fixou. É esse mesmo, 593849. Qual foi o que eu falei? Isso, falou isso mesmo. Pronto. Não, é porque a Iane colocou aqui que tinha dado referência a esse 593849, mas é esse número mesmo. Ah, tá bom, tá confirmando, tá certo, beleza. É esse número mesmo, tá bom? Eu abri até o slide aqui para confirmar, tá joia? Se eu falei o número antes errado, é porque eu tentei falar de cabeça. Aí agora eu abri o slide aqui para dizer o número, né? Se eu errei antes, durante o comentário, foi porque eu fico atrevido querendo fazer as coisas de cabeça. Quando a gente falei certinho, então tá bom. Tá certo, gente. Então, fechando aqui o assunto do estudo de caso, vamos partir ao conteúdo dessa semana. Vocês perceberam que essa semana nós tivemos um conteúdo um pouco mais denso, em termos de volume, não que seja mais difícil, mas com um volume um pouco maior, porque essa semana a gente discutiu a responsabilidade na sucessão
e estudamos a responsabilidade de terceiros por ato regular. Eu deveria, no programa, quando eu fiz o programa, e a gente planeja, e às vezes depois, quando vai executar, percebe que o planejamento não ficou muito redondo, mas planejamento é isso mesmo. Eu não botei a responsabilidade de terceiros por ato irregular, porque eu vou deixar para a próxima semana. Porque eu vi que ia ficar muito assunto, e assunto extenso, né? Porque eu vi, quando eu fui somando ali os vídeos, já vi que estava passando ali dos 50, eu falei, não, se eu botar mais um, vai dar uns 15, 20 minutos de vídeo, eu falei, não, deixa, senão vai ficar muita coisa para essa semana, tá? Então, por isso que esse assunto eu deixei para a próxima semana, até para a gente poder fazer bem a diferença entre a responsabilidade na atuação regular da atuação irregular, tá bom? Então, por isso que eu fechei com a responsabilidade na atuação regular, que é o artigo 134. Então, vamos fazer assim, eu vou passando aqui para vocês, de acordo com o assunto de cada videoaula, eu abro para pergunta e depois eu faço alguns comentários sobre a videoaula, tá certo? Então, eu vou fazer esse fracionamento para não ficar os assuntos muito perdidos, tá? Então, vamos começar conversando sobre a responsabilidade por sucessão. E aí, na responsabilidade por sucessão, a gente viu 3 situações, né? Responsabilidade por sucessão na aquisição de imóveis, na aquisição de bens móveis e sucessão causa-morte, não foi isso? Então, sobre esses assuntos, eu queria abrir para o pessoal formular suas perguntas, suas dúvidas, para aí depois eu ir enriquecendo o assunto. Sobre esses 3 assuntos, responsabilidade na sucessão por aquisição de bens imóveis, aquisição de bens móveis e por sucessão causa-morte, alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém ficou com dúvida? Eu vou passar aqui, vou fazer uns comentários, tá, sobre esse conteúdo, apenas para clarificar mais o que ficou na videoaula, e quem tiver necessidade pode perguntar tanto pelo chat, como perguntar também, abre o microfone e pergunta, tá bom? O que é importante lá na responsabilidade na aquisição de bens imóveis, que eu preciso que vocês fixem bem, primeiro, que lá na responsabilidade por aquisição de bens imóveis, quem compra bem imóvel ganha os tributos que são devidos. Então, todo adquirente de bem imóvel, ele, em regra, adquirir um bem imóvel, ele fica responsável pelos tributos que não tenham sido pagos em relação ao bem imóvel. E a gente viu que o artigo ele traz para a gente 2 exceções. A primeira exceção é quando constar lá na escritura, quando constar no título, o artigo fala em título. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala em título, título de aquisição de bem imóvel, ou vai ser uma escritura de doação ou uma escritura de compra e venda. E como é que se configura a transferência de domínio de um bem imóvel? Ou seja, como é que a pessoa se torna proprietária? Com o registro do título no livro de imóveis, ou seja, no registro de imóveis. E quando não houver, você pode ter até escritura de compra e venda. Se você não leva registro, você não é proprietário. Você tem uma posse com justo título, mas você não é proprietário. Porque a propriedade só se conforma, só se torna aperfeiçoada com o registro da escritura de compra e venda no livro de registro de bens imóveis, no registro de bens imóveis, né? Hoje o livro é eletrônico, não é mais o livro de papel. Então, quando você faz o registro no cartório de registro de imóveis. Enquanto isso não acontecer, você não é proprietário. Ou seja, você pode até responder na qualidade de possuidor, porque vocês veem lá que o artigo ele fala, né? Deixa eu pegar o artigo aqui. Ele fala, né? Propriedade, domínio útil, posse, né? Todas essas situações levam a possível responsabilização do adquirente. Então, se o adquirente tiver a posse, também ele pode responder. O problema é o fisco fazer a prova dessa posse. Por isso que o fisco ele vai
privilegiar o quê? A aquisição da propriedade. Então, essa propriedade, levada a registro, a partir do momento que você registra, você fica responsável pelos tributos referentes àquele imóvel. Por que isso? Porque vocês precisam se lembrar da relação que existe em relação na detenção de um bem, ou melhor, no exercício de propriedade, posse de um bem, que é a questão da translação das obrigações com a detenção do bem, com a detenção com vontade de ser dono, né? Essa translação leva àquelas obrigações proprio terreno. Quem é que lembra dessas obrigações proprio terreno? Né? Obrigações proprio terreno são as obrigações que acompanham a coisa. Então, todo aquele indivíduo que detém um bem, e essa não é a mera detenção, aquele fâmulo da posse, né? Tem que ser aquela detenção com características de exercício de tutela, de propriedade sobre a coisa, aquela posse sobre a coisa, com vontade de ser dono. Essa atividade leva a que aquele indivíduo ele cuide da coisa, mas cuide das obrigações ali inerentes à coisa. E entre essas obrigações inerentes à coisa estão também os tributos relativos àquele bem. Então, por isso que quando você adquire um bem imóvel, você também fica, né, se subroga no adquirente os tributos inerentes à propriedade, ao domínio, à posse daquele bem imóvel. Outro aspecto importante é que não é qualquer tributo, são apenas os tributos quais? Os impostos relativos à propriedade, as taxas de serviço público e a contribuição de melhoria. Se for empréstimo compulsório, vai? Não. Se for uma contribuição previdenciária, vai? Não. Se for uma taxa por exercício do poder de polícia, vai? Não. Continua com quem? Com o antigo proprietário. Mas os impostos relativos à propriedade, a taxa de prestação de serviços e a contribuição de melhoria, que são caracteristicamente tributos inerentes ao bem, eles acompanham o bem. Lembre lá, a obrigação própria terreno acompanha a coisa. Como acompanha a coisa, aquele que adquire fica também responsável tributário por esses tributos. A primeira exceção é constar, então, no título translativo, a quitação dos tributos. A segunda exceção é quando se adquire o bem através de leilão público. Aí eu expliquei a questão de por que não é mais asta pública, por que é leilão. Então, quando você adquire um imóvel em leilão, e aí o leilão tem que ser judicial, tá? No leilão extrajudicial isso não vai acontecer, tem que ser o leilão judicial. Você tem a segurança de que, quando você adquire esse bem imóvel no leilão, você não vai ser demandado por tributos devidos em relação àquele imóvel. Justamente porque a relação sua não é relação jurídica com o proprietário, porque o proprietário foi destituído da propriedade, porque o Estado juiz ele tomou a propriedade para vender e quitar e pagar os credores. A sua relação não é com o proprietário, a sua relação é com o Estado juiz, como diz lá naquele julgado do STJ que eu apresentei. Então, por isso que, em razão dessa relação com o Estado juiz, você não vai ser demandado para quitar esses tributos. Quem vai pagar é o preço, que é o valor da arrematação, que vai estar depositado em juízo. Até aqui, tudo ok sobre responsabilidade na aquisição de bens imóveis? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Quem tiver pergunta aí, fique à vontade. Então, vamos à responsabilidade. Então, imposto referente à propriedade. Tá, vamos lá. É o imposto referente à propriedade aqui. Deixa eu ver o chat aqui, porque foram várias perguntas seguidas aqui. Pronto, Iane, ó. São os impostos relativos à propriedade. Quais são os impostos relativos à propriedade? É o IPTU, que é para o imóvel urbano, e o ITR para o imóvel rural. Tá certo? Então, esse imposto vai acompanhar o imóvel, e caso não tenha sido pago antes pelo antigo proprietário, o novo proprietário vai ter que pagar, ainda que seja de 4 anos atrás. As taxas por prestação de serviço público. Tá joia? Então, por exemplo, uma taxa de coleta de lixo domiciliar
ela acompanha o imóvel, porque é um serviço inerente ao imóvel, tá bom? E o último tributo é a contribuição de melhoria. Esses 3 tributos, eles acompanham o imóvel e, portanto, o adquirente, ele fica responsável tributário por eles, tá bom? Vamos lá. E aí nós chegamos na responsabilidade em relação aos bens móveis. Lá nos bens móveis, a gente viu que o artigo 132, perdão, 131, deixa eu confirmar aqui o artigo, o 131, inciso 1º, ele nos apresenta que o adquirente de bens, ele fala bens aí. Por que eu falo que é bens móveis? Porque, na verdade, os imóveis estão lá no artigo anterior, no 130. Então, quando ele fala aí, o adquirente de bens, o adquirente e o remitente de bens, em relação aos bens adquiridos ou remidos, ele está se referindo aos bens móveis, porque os imóveis já estão regulados no artigo 130, tá? Então, embora o dispositivo não fale bens móveis, vocês podem até anotar no código de vocês, né, botar assim, entre parênteses, imóveis, porque os imóveis, a regra está no 130. Então, quem adquire um bem imóvel, ele fica também responsável, responde pessoalmente pelos tributos devidos em relação àquele bem imóvel. E o que a gente precisa observar? O mais importante aí é a discussão sobre como é que fica quando você adquire um bem em um leilão, um bem imóvel. E aí é aquela situação que eu apresentei, do entendimento do STJ, que, por analogia, aplica a regra do 130, parágrafo único. Qual que é a regra? Quando o imóvel for adquirido em leilão judicial, ele não vai estar sujeito à responsabilização do adquirente em relação aos tributos desse bem imóvel. Tá certo? Esse que é o mais importante desse dispositivo. Tá bom? Então, bem imóvel, quem compra o bem imóvel fica responsável pelos tributos devidos em relação àquele bem imóvel. O que nós vamos ter basicamente, aí vai ser o IPVA. Né? As outras situações jurídicas, é preciso que haja a transferência do bem. Então, quando você vai no mercantil e compra uma mercadoria, obviamente você não está nessa situação. Não é? Porque o fato gerador ali que leva ao tributo é o ato de mercancia do proprietário. Se não, já pensou toda vez que a gente fosse comprar uma mercadoria, a gente ficar preocupado se o dono da loja vai pagar o imposto, senão a gente vai cair aqui no 131? Não, porque ali, quando você adquire uma mercadoria, perceba, não há uma transferência de propriedade, porque o estabelecimento comercial ele tem a mercadoria não para ter a propriedade dela, percebe? A finalidade dele ter a mercadoria é negociar essa mercadoria. Então, ele está ali numa condição de mero detentor para efeito tributário, porque ele não tem ali, ele não vai exercer ali a livre disposição da coisa, a não ser que ele incorpore ela no patrimônio. Aí é diferente. Se ele incorpora no patrimônio e depois ele vende uma coisa usada, aí você pode responder pelo tributo. Agora, você chega na concessionária e compra o carro zero, ou você chega no supermercado e comprou uma lata de leite, você não tem que se preocupar se o supermercado vai recolher o ICMS ou não. Tá? Porque aí o supermercado, ele não está fazendo aí uma transferência de propriedade. Ele tem uma mercadoria em estoque, então ele não tem o interesse em ser proprietário daquela mercadoria. Vocês percebem isso? Aquilo ali é apenas um negócio para ele é apenas uma mercancia. Aquilo ali faz parte do fundo de comércio dele, é algo que ele quer vender, ele não quer ficar com aquilo. Então, por isso que não se aplica o artigo 131, inciso 1º, para todas as situações. É só quando há uma transferência de propriedade de bem imóvel, tá bom? E, basicamente, isso vai acontecer quando se referir ao automóvel, porque somente o automóvel ele tem a tributação em razão da sua propriedade, tá bom? Então, saber que quando você compra no leilão, você, então, não vai ser responsabilizado pelos tributos devidos, tá joia? Por quê? Porque o STF aplica por analogia
o parágrafo único do artigo 130 também na aquisição de bens móveis em leilão judicial. E vale também no leilão do Detran, viu? O leilão do Detran é muito comum, né? Você ir lá e também a Fazenda Estadual, ela compreende que não vai cobrar de você os tributos daquele bem, porque como você está adquirindo do Estado, você não está adquirindo do particular, porque ali já foi dado o perdimento do bem. Você não está adquirindo do particular mais. Você está adquirindo do Estado. Né? O Estado está vendendo o bem. Samilton, você quer falar? Samilton me chamou aqui, vamos ver se ele vai fazer alguma pergunta. Pronto, professor, mas aí, na Opa, realidade, não é o que acontece em prática, né? Por por quê? exemplo, o repasse do ICMS, por exemplo, de veículos adquiridos em leilões, tanto Detran quanto... Não, ICMS não, IPVA. Entendi ICMS, da última forma Não, minha não, pergunta. IPVA Entendi uma não. forma. ICMS Entendi. não. Eu falei no ICMS porque senão você pode pensar assim, toda vez que eu comprar qualquer coisa, eu vou ser responsável tributário se o vendedor não pagar? Não, porque ali não é uma transferência de propriedade. Agora, ali não, na venda do automóvel, não. Só que quem está transferindo a propriedade ali não é o particular. Você entende que não está comprando do dono do carro? Você está comprando do Estado, porque aquele carro já foi dado o perdimento. Né? Então, Entendi. certo? Espera aí, a pergunta do Sampaio aqui, José Sampaio. Caso compre um carro em leilão, não tem que pagar as taxas de transferência? Paga só... Não, veja, a transferência do veículo, aí você vai pagar a taxa de serviço para transferir o veículo para você. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi, se tiver ali a dívida de IPVA de 5 anos que não foram pagos, tá? Você que está comprando, não vai ser cobrado esse IPVA de você, porque esse IPVA vai estar subrogado no valor lá que você pagou para arrematar aquele veículo, tá bom? Então, não é a taxa ali, essa taxa que você vai pagar é para transferir o veículo para você. Então, é uma taxa de uma prestação de serviço para você, tá certo? Não, eu estou falando os tributos antigos devidos. Então, tinha lá Professor? 5 anos de IPVA. Você não vai ter que pagar. Quem vai pagar é o valor que você paga na arrematação. Sim, Samir? Mas do ano vigente é obrigatório pagar, não é isso? Sim, porque do ano vigente você está adquirindo a propriedade. Percebe? Do ano de 2020, você paga o IPVA do ano de 2020 que você está adquirindo a propriedade no ano de 2020. Ou se for no ano de 2019, porque é o ano que você está adquirindo a propriedade. Tá certo? Aí, por isso, você paga o IPVA do ano. Agora, você tem lá a dívida você arrematou o carro no leilão do Detran. Aí tem lá 2016, 17, 18, 19, e você arrematou esse ano. O IPVA de 2019 para trás vai ter que ser pago com o valor que foi arrecadado no leilão, tá certo? Não vai ser repassado para você, não. Ok? Professor, Sim, diga. é isso que eu queria saber. Quer dizer que, por exemplo, desse valor aí, que nesse exemplo, 2016, 17, 18, 19, né? Sim. Que estava, né, em aberto. Aí é Uhum. com os valores arrecadados do leilão é que deverão ser quitados junto ao fisco, é isso? Isso, exatamente. O próprio Detran depois vai e repassa ao fisco para dar baixa naquele valor. Aí você me pergunta, foi fazer a venda, aí a venda, por exemplo, arrematou no leilão, arrematou por R$ 2.000 o veículo. Ele tinha uma dívida entre tributo e... Vamos botar só tributo, para não confundir mais o negócio. Tinha uma dívida de tributo de R$ 3.000 e foi arrematado por 2. Vai ficar faltando 1.000. Quem vai pagar esse 1.000? Ou o fisco estadual vai deixar prescrever, ou o fisco estadual vai executar quem? O antigo proprietário. Porque aquele tributo é dele. Ele não transfere, o tributo não vai para o adquirente. Tá certo? No caso do leilão, tá bom? Fechado? Podemos mais alguma pergunta sobre isso? Vamos então a outra responsabilidade por sucessão, que é a causa-mortes, né? E a causa-mortes é no próprio artigo 131, não tem muita dificuldade, é ali a letra do código, não é nada muito complexo, não.
O indivíduo morre, e a partir do momento que ele morre, quem passa a suceder é o espólio. Ponto final. Então, o espólio passa a ser sucessor. Enquanto o inventário está tramitando, né, o espólio ele responde pelos tributos devidos antes da morte, né, pelo contribuinte. Agora, os tributos que surgirem no curso do inventário, o espólio é o contribuinte, porque o morto não existe mais. Agora, no mundo jurídico, existe o espólio do falecido. O falecido não é mais contribuinte, ele não pratica mais fato gerador. Mas concordem que o espólio continua na titularidade de casa, na titularidade de carro, e a casa e o carro, a propriedade desses bens gera o quê? A cobrança do IPTU, do IPVA. Então, no caso do espólio, vamos imaginar um indivíduo que falece em 30 de dezembro de 2019. Quando ele falece, surge o espólio. O espólio, dia 1º de janeiro de 2020, é contribuinte do IPVA, do carro de 2020 e do IPTU de 2020. Compreenderam isso? E responsável dos tributos devidos pelo falecido antes da abertura da sucessão, ou seja, antes da morte da pessoa. Tá joia? Tá entrecortando, mas eu acho que é só para o Hércules, né? Como é que tá o áudio? Tá bom para vocês? Tem alguém que está com problema de áudio ou é só o Hércules? Tá bom, né? Beleza. Não, é que eu fiquei em dúvida que podia ser o meu aqui. Beleza. Então, Hércules, desconecta e conecta de novo, que pode ser o seu link, tá? Mas aí todo mundo aqui está dizendo que o áudio tá bom. Beleza. Muito obrigado pelo feedback, pessoal. Então, vocês entenderam essa situação do espólio. O espólio continua, o inventário vai tramitar. Encerrado o inventário, o que vai acontecer? Você, normalmente, tá, gente? Lógico, a gente apresenta uma situação que é hipotética, porque, via de regra, ninguém encerra o inventário sem pagar os tributos, tá bom? É necessário o pagamento dos tributos para que haja um encerramento do inventário, né? O juiz não vai homologar a partilha, plano de partilha, sem pagamento de tributo, não tem jeito, né? Sob pena de ele responder pelos tributos. Então, ele não vai homologar sem a prova da quitação dos tributos, certo? Então, é preciso que haja a quitação dos tributos, né? Mas digamos que não houve. O que vai acontecer? Feito a partilha, ou seja, encerrado o inventário e feita a partilha, haverá a responsabilidade dos sucessores em relação aos tributos devidos pelo espólio. Agora, essa responsabilidade não é integral. Ela é limitada ao quê? Ao valor do que cada herdeiro recebeu. Se o herdeiro recebeu lá um conjunto de bens e direitos de 50 mil reais, ele só pode ser cobrado até o limite de 50 mil reais. Haverá uma solidariedade entre os herdeiros. Só que essa solidariedade vai estar limitada à cota-parte de cada um, ou seja, quanto cada um recebeu, tá certo? Esse que é o principal detalhe na sucessão causa-morte. Essa responsabilidade limitada dos herdeiros, limitada ao quê? A quantia que eles receberam de herança. Senão vocês percebem que a dívida estaria sendo passada para um terceiro que não tinha relação com aquela dívida, porque o herdeiro ele paga não é porque ele é herdeiro, ele paga porque ele recebeu um bem e aí ele precisa entregar esse bem para pagar a dívida. Ele não paga porque é herdeiro, tá certo? Então a dívida não é transferida para os herdeiros. Ela é sempre de quem? Do espólio, do patrimônio. Só que se acontecer a partilha sem haver a quitação dos tributos ou surgir algum tributo que não tinha sido lançado ainda, os herdeiros vão ser responsáveis tributários até o limite do valor que eles receberam de herança. Se passar, esse valor vai ficar aguardando a prescrição. Vai ficar lá o fisco tentando achar bem do espólio, alguma coisa, para poder cobrar. Então, o herdeiro ele não paga, não é porque ele é herdeiro, ele paga porque ele recebeu algum bem.
Se o espólio chegou, pagou todas as dívidas, os herdeiros não receberam nada, zero. Eles vão ter que pagar algum tributo? Não. Eles não podem ser responsáveis tributários de nada. Eles não receberam nenhum bem, então eles não serão responsáveis tributários. Tá joia? Pode, Iane. O valor pode ser maior do que o valor da herança. Tá joia? E essa é a grande ilusão que eu costumo falar para todo mundo que fala assim, não, porque eu sou herdeiro, o pessoal que gosta de vender bem antes do titular do bem morrer, né? A gente vê muito isso, filho reclamando que o pai está vendendo bem e não pode vender porque eu sou herdeiro. Não, o indivíduo está vivo, ele pode fazer o que quiser. Se ele quiser pegar, juntar tudo, tocar fogo, ele pode, é dele. Então pode acontecer, Yane, do indivíduo ter feito muitas dívidas, né? E aí depois, o que acontece? Na hora que vai fazer o inventário, a finalidade do inventário é o quê? É quitar todas as dívidas do falecido, do espólio, e dividir os bens que sobrarem. No momento que entra com a ação de inventário, só se preocupa em relacionar os bens e pedir para dividir. Aí diz que não tinha dívida. Aí, quando você manda juntar extrato de banco, aí começa a aparecer cheque especial, começa a aparecer empréstimo que tinha lá no banco. Então, é preciso saber que o herdeiro recebe desde que haja patrimônio para receber. Porque se o indivíduo tinha muitas dívidas, é preciso quitar todos os credores para depois... Tá, aí a gente já está entrando em direito de sucessões, mas eu já vou falar, tá bom? Fizeram a pergunta aqui sobre antecipação de herança, né? Mas vamos lá. Só fechando, então. Então, ficou bem claro que é preciso que esse herdeiro ele receba, mas ele receba o patrimônio para que ele possa ser responsável tributário. Deixa eu vir aqui no chat aqui. Certo. O adiantamento de herança, André, ele exige alguns requisitos que estão lá no Código Civil, tá? Então, para ocorrer o adiantamento de herança, é preciso que haja anuência dos herdeiros. Se não há anuência dos herdeiros, né, é preciso que seja consignado isso na escritura de doação. É preciso que... Certo, tá, joia. É preciso que haja na escritura de doação essa informação de que se trata de antecipação de legítima, né? E o que vai acontecer com esse bem? Depois desse bem, ele tem que ser trazido à colação. Então, aquele indivíduo que recebe uma antecipação de herança, ele tem que chegar e apresentar no inventário. Ó, eu já recebi aqui essa casa aqui. Porque pode ser que essa casa seja maior do que o valor que ele tem a receber. Então, não significa que ele vai ficar com a casa. Pode ser que no meio do inventário a casa tenha que ser vendida para repartir com os herdeiros, tá bom? Estou aqui caminhando num assunto que já faz muito tempo que eu não trabalho com direito de sucessões, tá bom? Certo, Iane? Bom, Iane, fica limitado ao montante de cada herdeiro, Iane, mas acontece o seguinte, que essa responsabilidade ela é solidária. Aí lembre-se da regra da responsabilidade solidária. Pode cobrar de qualquer um dos herdeiros, tá bom? E aí o que vai acontecer? Digamos que o indivíduo tem uma dívida de 150 mil reais de imposto de renda, por exemplo. Tá? De imposto de renda pessoa física, ele ficou com ele deixou uma dívida de 150 mil reais. E aí o que acontece? Você, herdeira, recebeu um carro, né, quando foi partilhar, no valor de 50 mil. Você não vai pagar os 150. Você vai pagar o quê? Só os 50 mil. E aí o fisco vai ter que ir atrás dos outros. Você não vai poder alegar benefício de ordem, mas também você não pode ser cobrada além do limite do seu quinhão, ou seja, além do limite do que você recebeu. Tá joia? Esclareceu aí? Beleza. Fechando aí a responsabilidade por sucessão causa-morte, vamos a outra responsabilidade por sucessão, que é a sucessão empresarial, tá bom? Aí eu queria primeiro abrir para vocês se alguém tem alguma pergunta em relação à responsabilidade na sucessão empresarial, para a gente poder focar naquilo que tenha ficado mais nebuloso para vocês.
Alguma pergunta sobre a responsabilidade na sucessão empresarial? Se não tiver, eu vou fazer uma passagem aqui, tá? Vou fazer um voo rasante, tentando focar naquilo que é mais sensível, né? Nessa responsabilidade, né? Por sucessão empresarial. Deixa eu só já passar aqui a lista de frequência. Deixa eu gerar aqui e ver se ela vai atualizar. Pronto, gerei aqui. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Responsabilidade na sucessão empresarial. E a primeira coisa que eu deixei bem claro para vocês é que toda vez que houver a sucessão empresarial, vai acontecer também a sucessão tributária, ou seja, uma empresa quando incorpora a outra. Né? O que é incorporação? É quando uma empresa, ela engloba a outra, né? Ela incorporou, aquela empresa deixa de existir no mundo jurídico e se torna uma única empresa. Quando A incorpora B, B entra dentro, é como se fosse uma fagocitose, né? Uma célula engole a outra. E vai lá, engole a outra empresa e ela não desaparece do mundo jurídico. Ela fica extinta e a outra empresa assume ali todo o seu acervo, na incorporação. Na fusão, aí já é diferente, são duas empresas se unindo para gerar uma terceira empresa. Na fusão, a mesma coisa. Aquelas duas empresas deixam de existir, né? A e B se fundem para constituir uma nova empresa C. Então, a C fica responsável pelos tributos da A e da B. A transformação, eu expliquei, é quando muda de limitada para SA. Normalmente é isso, é difícil uma SA virar limitada, normalmente é o contrário. Quando muda a natureza jurídica ali da pessoa jurídica, né? E a extinção, né? A extinção ela é regulada no parágrafo único. Então, é preciso, então, a gente ter em mente que o artigo 132, perdão, ele deixa claro que, né, essas empresas, quando elas incorporam, quando elas são fusionadas, quando elas sofrem transformação, elas são as novas empresas que resultarem desse fenômeno jurídico, ficam responsáveis por todos os tributos. E aí, só frisando uma coisa que eu deixei bem claro, é a questão da súmula 132. 132 é o artigo. Súmula 55. Passei aqui. Questão da súmula 554, né? Acho que é 554. Deixa eu chegar aqui para não falar. 554. A súmula 554 do STJ. Porque quando uma empresa ela sucede outras, ela responde por tudo, tributo, multa de mora e qualquer multa punitiva. Tá bom? Por quê? Porque senão é muito fácil. O cara tinha lá um monte de multa tributária. O que ele fazia? Criava uma outra empresa, incorporava aquela que já estava toda cheia de multas, cheia de infrações tributárias. Pronto, resolvido. Incorporou, morriam as multas. E aí não morre não, tá certo? Súmula 554 deixa claro que a empresa que resultar dessa fusão, dessa transformação, do que for, ela é sucessora de todos do crédito tributário em sua totalidade, ou seja, tributo, atualização monetária, juros de mora e multa moratória e multa punitiva, tá bom? Vamos lá. Outra questão. Eu expliquei sobre a cisão, né? A cisão não está no nosso código, né? A cisão, ela está na Lei 6.404. É uma coisa que vocês têm que observar também, tá? Está no artigo 233 da 6.404. Tá? Então, se aplica como regra de responsabilidade o que está no artigo 233. Qual a observação que eu fiz no vídeo de que não se aplica o parágrafo único. Né? Então, aquela regra do parágrafo único de que as empresas, né, que vão receber a parte cedida da outra empresa, elas podem fazer um contrato, né, e nesse contrato estipular outras regras de responsabilidade. Isso a doutrina diz que não se aplica,
em razão lá do artigo 123 do Código Tributário, que disciplina que os pactos privados, né, os contratos não podem alterar a responsabilidade tributária fixada em lei, tá bom? Então, observar isso aí. O que mais aqui que é importante? A questão da extinção da sociedade, né? Se algum sócio continuar na atividade mercantil, ele passa a ser responsável pelos tributos devidos lá pela empresa que foi extinta. Entretanto, essa responsabilidade ela fica condicionada a que ele continue na mesma atividade. Tem que ser na mesma. Se ele tinha uma pizzaria, fechou, né, e ele foi atuar na área de serviço, abriu empresa de serviço de informática, obviamente aí ele não vai ser responsável. Tá? Mas é muito difícil você ter uma extinção de uma empresa com débito tributário, viu? Porque você só consegue extinguir se você tiver a quitação dos tributos, tá bom? Senão você não consegue fazer a baixa. Depois nós trouxemos o artigo 133 do Código Tributário, que fala da responsabilidade do adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento. E aí é diferente de quando você adquire uma empresa. Por que é diferente? Porque, na verdade, você está pegando um pedacinho da empresa. Quando você adquire um fundo de comércio, você está adquirindo, por exemplo, os veículos que eram utilizados no transporte da empresa. Você está adquirindo um fundo de comércio, porque o veículo utilizado no transporte, ele faz parte do fundo de comércio. O que é o fundo de comércio? É tudo aquilo que possibilita a atividade empresarial. Então, os veículos que fazem entrega, o prédio, mobiliário que integra aquela empresa, estoque, se houver, equipamentos, tudo isso é fundo de comércio, viu? Não entendam fundo de comércio como apenas as mercadorias que a empresa vai vender. Isso aí é o estoque, que faz parte do fundo de comércio. Mas fundo de comércio é tudo aquilo que é utilizado no funcionamento da empresa, tá? Então, quando você tem a aquisição de um fundo de comércio, há duas regras lá, né? Uma regra é que o adquirente responde integralmente, tá? Sim, Samilton. Empresa que se encontra em recuperação judicial, ela fica isenta de tributo ou não? Não, não tem isenção não, viu? O que acontece é, a empresa em recuperação judicial, inclusive, ela tem que estar com os tributos quitados para poder ter a recuperação judicial deferida. Tá? Ela não pode ter dívida tributária para executar a recuperação judicial. Tá? Um dos requisitos a prova da quitação dos tributos. Mas não tem isenção não, viu? Ela vai pagar os tributos normalmente, tá bom? A mesma coisa a empresa em falência. A empresa em falência, ela tem que pagar os tributos normalmente. A diferença é que na falência, decretada a falência, né, os créditos tributários não pagos vão para o concurso de credores na ordem que lhes cabe lá, que é após os créditos com garantia real, até o limite do valor da garantia real. Esses preferem aos créditos tributários, né? E tem os créditos extraconscursários também, depois vem os créditos com garantia real, até o limite do valor do bem dado em garantia, e depois os créditos tributários, tá bom? Mas não há nenhuma isenção, nenhum benefício tributário nesse sentido, não. Normalmente, o que a empresa faz, se ela quer fazer a recuperação judicial? Ela vai lá e parcela a dívida. Faz o parcelamento e ela consegue uma certidão positiva com efeito negativo e ela tem deferida a recuperação judicial. Se ela vai continuar a pagar o parcelamento ou não, é outra coisa, né? Normalmente não continua. Né? O que acontece? Bom, então, quando a empresa que vende o fundo de comércio, ela encerra a atividade, aquele que compra o fundo de comércio, seja ele qual for, responde integralmente, mas pelos tributos inerentes ao fundo de comércio. O que eu quero dizer? Por exemplo, em relação ao caminhão, você foi e comprou 2 caminhões de uma empresa, uma distribuidora de gás, que está fechando, e o indivíduo foi e vendeu os caminhões lá que fazem
faziam entrega, etc. Você vai ter que ser responsável pelo imposto de renda pessoa jurídica dessa empresa? Não. Você vai ser responsável somente pelo quê? Pelo tributo inerente ao bem, ou seja, o IPVA daqueles caminhões que tiverem aberto, você vai ser responsável tributário integralmente em relação àqueles tributos, tá certo? Então, a responsabilidade do adquirente do fundo de comércio, ela é integral se o vendedor encerra a atividade, mas ela é integral só em relação aos tributos daquela atividade, daquele bem, perdão. Tá bom? Então, são os tributos inerentes ao bem. E subsidiária, se a empresa continua na atividade, ou qualquer outra atividade empresarial ou comercial, desde que ela continue no prazo de 6 meses da venda do bem. Aí vem a responsabilidade subsidiária do inciso segundo, que não funciona muito bem, porque normalmente a pessoa que aliena um bem, a não ser nesse caso, né, a empresa quis vender o caminhão porque o caminhão está velho, né? Então vendeu, você tinha interesse, porque você quer montar uma transportadora, comprou aquele caminhão que o preço estava mais atrativo. Aí você vai responder subsidiariamente, porque quem continua devedor daquele tributo, daquele caminhão, vai ser a empresa que lhe vendeu, tá certo? Porque ela continua na atividade dela. Então, aí, veja, como é um fundo de comércio, não vai aplicar a regra do artigo 131, lembra que eu falei? Quando a aquisição de bem imóvel, você é responsável tributário. Se a empresa, mas aí tem que ser uma pessoa jurídica, não pode ser pessoa física, porque você não vai desempenhar atividade nenhuma. Então, se você compra um fundo de comércio para o seu uso, aí é uma transferência de propriedade. Agora, uma empresa, quando compra, ela está comprando para a atividade comercial dela. Então, nesse caso, ela vai responder subsidiariamente, tá bom? Essa compra aqui de fundo de comércio tem que ser por uma pessoa jurídica, que vai desempenhar uma atividade mercantil, tá certo? O que mais que tínhamos aqui para comentar? Temos aqui a questão do... Certo. Pronto, aí chegamos na nossa responsabilidade de terceiros, que está lá no artigo 134. Responsabilidade decorrente de atuação regular. Sobre a questão da responsabilidade de empresas, alguém tem alguma pergunta? Responsabilidade na sucessão empresarial. Então, professor, fusão sem incorporação, responsabilidade integral. Sim. A subsidiariedade é só quando for de... Exatamente, Lucas. Subsidiariedade somente quando for de alienação de fundo de comércio ou estabelecimento, que é diferente da incorporação, por exemplo, de uma empresa. Quando você incorpora uma pessoa jurídica, você pega aquela pessoa jurídica e você está pegando toda ela e inserindo ela dentro da sua empresa. É diferente de você comprar uma unidade empresarial, ser uma unidade produtiva. Ou diferente de você comprar elementos que ajudavam a empresa a funcionar. Então, eu quero abrir uma siderúrgica, e tem ali a outra siderúrgica, eu vou e compro um equipamento que tem... Siderúrgica não, vamos imaginar que siderúrgica vamos imaginar essas empresas que fazem serviços de metalurgia, pronto, metalúrgica. Eu queria falar metalúrgica, falei siderúrgica. Aí você vai e compra uma máquina de solda de uma outra metalúrgica para a sua. O que você vai... Você está comprando um fundo de comércio. Agora, o que vai acontecer? A metalúrgica que lhe vendeu, ela está lhe vendendo, mas ela vai continuar funcionando. Você só vai ser responsável subsidiariamente pelos tributos inerentes àquele fundo de comércio, ou seja, aquela máquina de solda. Se não tiver nenhum tributo inerente a ela, você não vai responder por nada. Tá certo? A responsabilidade aí, Lucas, é em relação ao fundo de comércio, ou seja, aos elementos que você compra daquela empresa, ou então ao estabelecimento. Não, eu pego ali, vou ali uma pizzaria que tinha uma matriz de Juazeiro, uma filial no Crato, como exemplo que eu dei no vídeo, se eu não me engano, e aí eu vou e compro a filial do Crato. Aí você fica responsável pelos tributos da filial do Crato. Como que você fica? Integralmente, se fechou a pizzaria,
né? Fechou a de Juazeiro, fechou a de Crato, e a empresa não está mais, não volta a atuar em nenhuma outra atividade, ou subsidiariamente, se a matriz de Juazeiro continua funcionando, o que vai acontecer? Você responde subsidiariamente pelos tributos inerentes ali à filial do Crato. Tá bom, Lucas? É assim que funciona. Qual o tempo da responsabilidade? Na verdade, a responsabilidade ela acompanha o crédito tributário. O que há é um prazo para a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária, no caso de alienação de fundo de comércio ou de estabelecimento, ela pode surgir se, no prazo de 6 meses, contados da alienação do fundo de comércio ou do estabelecimento, o alienante, ou seja, a empresa que vendeu, voltar a exercer atividade mercantil. E aí pode ser qualquer uma. Diferente lá da extinção, que tinha que ser no mesmo ramo de atividade, aqui é qualquer coisa. Se você for olhar o artigo, ele fala. Deixa eu voltar aqui no artigo para eu poder ler o inciso segundo para vocês verem como funciona. Estou chegando nele aqui. O inciso segundo, ele fala o seguinte: nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Quando ele fala profissão aí, ele está falando de serviço, tá? Então, se a pessoa que aliena um fundo de comércio, ela volta a funcionar em qualquer outra atividade, o indivíduo tinha, né, uma pastelaria, fechou, abriu um consultório dentário. Ele vai agora responder subsídio. Ele continua responsável, e quem adquiriu aquele fundo de comércio da pastelaria, a máquina de bater a massa, enfim, a fritadeira, etc., quem adquiriu esse fundo de comércio só responde subsidiariamente. Por quê? Aquele indivíduo continua sendo contribuinte, portanto, ele que vai ser cobrado. Sua responsabilidade é subsidiária. O que significa isso? Só se não conseguir cobrar do contribuinte é que vão cobrar de você. E o que vai cobrar de você? Os tributos inerentes ao fundo de comércio ou estabelecimento que você adquiriu. Ficou clara a questão do tempo aí, Rodrigo? Então, o prazo é de 6 meses contados da data da alienação. Tá certo? Prazo para que o indivíduo volte a praticar, volte a desempenhar outra atividade, o indivíduo que vendeu, o alienante. Tá bom? Então, vamos então à responsabilidade em relação ao agente que ele pratica atos corretos, ele atua com correção na sua gestão, mas ele acaba sendo responsável tributário, que é o que está no artigo 134. Lembrar da diferenciação que eu fiz do 134 para o 135, que no 134 eu tenho aquelas pessoas que estão lá, elas respondem, ainda que hajam de modo legal, e no 135 elas respondem quando agem de modo ilegal, de modo irregular. Então, a responsabilidade 134, que nós reservamos para estudar essa semana, se refere à prática de atos por aqueles responsáveis, mas atos que estavam respaldados pela lei. Não há nenhuma ilegalidade na atuação desses representantes. Vocês percebem que ali, em todos os casos do artigo 134, a pessoa está sempre agindo no nome de outra. Então, é o pai agindo no nome do filho, é o tutor no nome do tutelado, é o curador no nome do curatelado. Em todos esses casos, os indivíduos têm uma responsabilidade legal com a pessoa que eles representam. A mesma coisa, a empresa, né, a empresa lá que administra imóveis, né, o administrador de bens de terceiros, que eu dei o exemplo da imobiliária, o inventariante em relação ao inventário, ao espólio. Enfim, todas as situações em que aquela pessoa, ela fica responsável diante da situação de ela ter uma atuação
que a lei impõe a ela, ou um contrato, impõe a ela o dever de gerir o interesse do representado, tá bom? Então, por isso que, se você for olhar lá no 134, talvez quem fuja dessa regra seja só o tabelião. Mas o tabelião, ele age ali sempre no interesse das pessoas que querem que os atos estejam revestidos de fé pública. Então, ele está atuando também no interesse do terceiro que procura o serviço cartorário para ter maior segurança jurídica nos atos que estão sendo praticados. Tá certo? Então, isso aí faz com que ele seja responsável tributário. Tá certo? Estou na aula agora, não dá para eu ver agora não, tá bom? Depois eu vejo. Tá joia? Era meu filho aqui querendo que eu tirasse uma dúvida aqui de lição de escola. Aí, por isso que não tive que falar aqui. Bom, então o que acontece? O responsável tributário, lá no 134, ele, nos atos que ele atue, é preciso que ele atue nos atos, ele vai responder junto com a pessoa que ele gere os bens, né? Que ele é gestor dos bens. Mas essa responsabilidade, embora o caput fale que é solidária, eu expliquei para vocês e mostrei que, na verdade, essa responsabilidade ela não é solidária, ela é subsidiária. E a pergunta que vocês devem estar se fazendo, desde que assistiram o vídeo, foi a seguinte: professor, como é que eu faço na prova? Estou lá na prova da OAB e cai a questão que é o artigo 134. O que eu respondo? É solidária ou é subsidiária? Aí eu vou dizer para vocês que depende. Depende da forma como o examinador fez a questão. Se você perceber que é uma questão de cunho literal do código, ou seja, o examinador está jogando ali uma situação e ele não botou assim, segundo entendimento doutrinário, segundo entendimento do STJ, ele não direcionou você para fora da letra da lei, fique na letra da lei. Né? Porque ele vai ter que direcionar, ele vai ter que dizer, segundo entendimento do STJ, porque realmente o artigo fala em solidária, mas não é solidária, ela é subsidiária. Se for uma questão discursiva, beleza, aí você nada de braçada, né? Por quê? Você vai dizer que, embora ele se fale solidária, tecnicamente, né? Você pode até botar do jeito que eu botei, do jeito que está no acordo do STJ que eu botei para vocês no slide, é uma tecnia legislativa, porque ao dizer o legislador que ele responde esgotado o meio de cobrança do contribuinte, isso, na verdade, se refere a uma subsidiariedade, não uma solidariedade. Então, aí vocês vão argumentar, demonstrar, aí vão dizer, a doutrina é pacífica em relação a isso, a jurisprudência também. Então, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, mas vocês não vão, é muito raro vocês encontrarem uma questão que venha na literalidade da lei ou que não coloque, né, não condicione o questionamento ao entendimento do STJ da doutrina. Normalmente, a questão vai trazer segundo entendimento doutrinário, e aí vai perguntar, descreva ou assinale a alternativa que se refere à responsabilidade, né, do pai em relação ao tributo devido pelo filho, ainda que o pai haja de maneira regular na gestão dos bens do filho. Ele está querendo que você fale do artigo 134. Então, você vai olhar, se ele está dizendo entendimento doutrinário, entendimento do STJ, você vai dizer que é subsidiário. Se ele não falar nada, você marque solidária, porque ele está indo na letra da lei. E vai que o examinador não conhece o entendimento da doutrina do STJ, tá? Mas, normalmente, eles vão condicionar, eles vão vincular, eu estou brincando, logicamente, que o examinador vai saber, e ele deve fazer o questionamento. Justamente o entendimento mais refinado não é saber o artigo, é saber o entendimento do STJ e da doutrina. Então, numa prova da OAB ou qualquer outra prova, ele quer o entendimento refinado. Então, ele vai dizer, vai condicionar lá ao STJ e à doutrina, tá bom? Mas se cair na prova, observem qual é a linha da questão. A Carlos Chagas, salvo engano, ela gosta muito de letra da lei, né? Então, assim, fica de olho, porque se ele está jogando a letra da lei, você vai marcar solidária, porque na lei está escrito solidária. Mas se ele jogar lá doutrina, jurisprudência,
né? Aí ele está querendo que você diga que é subsidiária, tá bom? É uma atenção aí a respeito dessa peculiaridade. E aí nós vemos aqui, né, que o artigo, ele traz o elenco, né, o 134 traz o rol dessas pessoas, que são exatamente pessoas que estão, de algum modo, gerindo interesses, patrimônio de terceiros, né? O único que sai um pouco dessa regra é o tabelião, como eu expliquei, mas ele também está atuando no interesse de terceiros porque ele está ali garantindo fé pública a um ato que seria um ato privado. Então, por isso que ele responde caso haja alguma irregularidade, caso haja uma inadimplência dos tributos daquele negócio. Por isso que quando você chega no cartório, a primeira coisa que está na lista lá de documento que eles pedem para você é o quê? Certidão negativa. Por quê? Porque o tabelião quer livrar o dele aqui do 134, inciso 6º, né? Porque senão ele pode ser responsável, ainda que subsidiariamente, sobre aquele tributo. Por isso que ele vai lá, você vai querer registrar uma escritura de compra e venda, ele vai lá, eu quero que você traga para mim a quitação do ITBI. Então, você vai ter que pagar o ITBI, ele emite o documento para você ir lá na Receita Municipal, pagar o ITBI, voltar, levar para ele poder fazer, pede a certidão do imóvel, para se tiver dívida de IPTU, está tudo pago, para quê? Para ele não cair aqui na responsabilidade, certo? Então, em relação a esse dispositivo, né, preciso observar essa regra, né? E aí, assim, esse é o apanhado geral que eu queria fazer do conteúdo da semana, e aí eu deixo aberto aí para perguntas, né? Acho que eu falei demais, você deve estar cansado de me ouvir aí 1h30 falando. Meu amigo, a súmula 430 do STJ, a gente vai ver ela quando for falar da responsabilidade de terceiros por ato irregular. Deixa eu puxar ela aqui. Essa súmula, a gente vai tratar dela quando a gente for falar da responsabilidade do sócio por ato irregular. Então, quando a gente chegar, né, é um conteúdo da próxima semana, mas e você pode ver que não confunda o sócio aí que você está falando com o sócio lá do 134, no inciso 7º, que fala do sócio da sociedade de pessoas. Por que lá fala isso? Porque na sociedade de pessoas a responsabilidade é sempre integral. Então, por isso que o sócio da responsabilidade de pessoas, ele responde. Qualquer irregularidade na sociedade de pessoas, todos os sócios respondem. A súmula 430 ali se refere ao sócio da empresa, e não da sociedade de pessoas. Então, você vai ter ali uma sociedade limitada, uma sociedade por ações. Esse sócio, ele vai responder por alguma irregularidade da empresa. E não é qualquer sócio, é só o sócio gerente. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver, na aula que eu quero dizer na semana que vem, que o STJ, na súmula 430, ele vem dizer o seguinte, olha, se houver inadimplemento pela empresa, o inadimplemento, por si só, não justifica a responsabilização do sócio-gerente. Porque lá no 135, o sócio-gerente, ele entra no inciso 3º, que fala do administrador da empresa. O sócio-gerente é quem administra a empresa, é o responsável pela empresa. E ele, lá no 135, responde pelos atos irregulares que ele praticar. E a discussão que havia no STJ era a seguinte, olha, não pagar tributo é ato irregular? E se você for raciocinar, Tanto é que não pagar tributo, inclusive, é crime contra tributário. Né? Então, não há dúvida que é um ato ilegal. Né? Mas será que não pagar tributo vai gerar responsabilização do sócio? E quando o tributo não é pago, porque a empresa não tem caixa, não tem dinheiro para pagar. Isso vai gerar responsabilidade do sócio, e aí o STJ construiu um entendimento, depois consagrado na súmula 430, de que o mero inadimplemento, ele até fala assim na súmula, por si só, eu estou com ela aqui na tela, por isso que eu estou falando, por si só, não gera responsabilidade do sócio gerente, tá bom?
Mas essa responsabilidade que ele se refere não é do 134, é a do 135, inciso terceiro, tá? Não se enquadra no 134, não, tá bom? Esse sócio do 134 é o sócio da sociedade de pessoas, tá? No 135, que é o sócio que fala a súmula 430, é a responsabilidade no caso de atuação irregular. E a discussão era, inadimplemento de tributo é irregularidade que leva à responsabilização do sócio-gerente? O STJ entendeu que não necessariamente. Vai gerar a responsabilidade do sócio, é o assunto que a gente vai tratar na próxima aula, como eu disse. Vai gerar quando? Quando o sócio dolosamente deixa de pagar o tributo. Por exemplo, havia dinheiro em caixa, mas o ônus da prova vai ser de quem? Do fisco. Havia dinheiro em caixa e não quis pagar porque ele quis sonegar mesmo, ele estava, né, estava caminhando a empresa para a bancarrota. Quando o empresário está caminhando a empresa para a bancarrota, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é parar de pagar todos os tributos. Ele já tem ali uma projeção de que em um ano ele está encerrando a empresa, ele deixa o pau quebrar e deixa depois o fisco tentar achar alguma coisa. Então, aí, nesse caso, ele vai ser responsável, tá joia? Mas a 430 diz por si só. Então, isso aí, se você for ler os julgados, né, os acórdãos, os paradigmas, você vai ver isso, que é preciso que haja demonstração desse dolo, dessa atuação ilegal do sócio-gerente, do administrador, para repercutir no inadimplemento do tributo. O mero inadimplemento não gera essa responsabilização, tá bom, Lucas? Não sei se atendi a sua pergunta, mas certamente você vai ter na próxima videoaula uma explicação mais aprofundada sobre essa questão, que envolve o artigo 135, envolve a responsabilidade de terceiros por atuação irregular, tá joia? Tá bom? Mais alguma pergunta aí sobre esse conteúdo que a gente estudou? Tranquilo, professor, tranquilo. Tudo tranquilo? Se não tiver pergunta, eu vou gerar aqui de novo a minha frequência, que eu vi que entraram mais alunos aqui depois da última vez que eu gerei a frequência. E aí, se vocês não tiverem nenhuma demanda, a gente encerra um pouco antes do nosso horário aqui. Deixa eu só gerar aqui de novo aqui. Espera aí. Tá, o Lucas fez outra pergunta aqui. Responsabilidade terceiro. Você está falando da emancipação aqui, emancipação de menor, né? É isso, Lucas? Dos atos jurídicos, né, que levam à emancipação do menor, é isso? Pronto. O que acontece é o seguinte, se ele é emancipado, né, se ele já é responsável, né, por todos os atos civis deles, e aí não tem mais responsabilidade do pai, tá certo? Então, a partir do momento que ocorre a emancipação, para efeitos civis e também para efeitos tributários, o indivíduo ele já é totalmente responsável. Então, o pai aí não entra mais nessa condição, porque o pai não está mais gerindo o interesse do menor, tá bom, Lucas? Ocorrendo a emancipação, não há mais esse interesse do menor, tá certo? Perdão, não há mais a gestão do patrimônio do menor. E aí, por isso, o pai não pode ser mais responsável tributário. Tá certo? Tem que haver emancipação, tá bom? Na emancipação, não há mais essa responsabilidade. Bom, então, gente, eu vou estar liberando aqui o estudo de caso, tá? Eu já libero hoje, lembrando que tem que ser feito até sexta, tá bom? E qualquer coisa, é só mandar. Eu estava vendo, tem como mandar mensagem lá pelo próprio portal, tá? Lá na própria União Digital, vocês podem mandar mensagem, que dá certo. Eu vejo, depois chega o e-mail para mim, eu vou e respondo alguma dúvida que vocês tiverem, tá legal? Tá bom, gente? Então, boa noite, muito obrigado a todos aí. Até nosso próximo encontro. Tá? E aí, mesma coisa, segunda-feira, domingo eu já devo estar soltando material. E aí, essa sequência. Segunda, assistir as videoaulas e na quarta, nosso encontro aqui. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado pela atenção aí. Até o nosso próximo encontro. Bom descanso, boa semana, bom final de semana. Até a próxima.